Hoje, de verdade, eu não demoro, eu preciso que você entenda o que o Senhor tem para essa igreja. Eu quero, em nome de Jesus, ativar ministérios. Ativar ministérios. Nós precisamos, em nome de Jesus, hoje, ativar ministérios aqui dentro. Nós precisamos, em nome de Jesus, não sabe, Jesus, ele falou assim, olha, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, que mande ceifeiros. O problema não é dinheiro, o problema é ceifeiro, é gente que quer ir. E eu, em nome de Jesus, hoje, uma palavra curta, mas é o que Deus me mostrou. Ele mostrou primeiro para mim. O que eu vou falar de Isaías, você já sabe, você conhece o texto, talvez você saiba tudo que eu vá falar, mas em nome de Jesus, abra o seu coração, abra o seu espírito, a sua alma, para receber uma palavra de Deus. Tem um convite, um chamado, uma proposta que Deus está fazendo hoje, e eu preciso colocar isso na mesa aqui. A palavra profética, ela vem para exortação, edificação e consolo. Hoje é uma palavra para exortar. Exortar não é para bater em você, é para arrancar o que tem de melhor. Exortar não é para bater em ninguém. Edificar, meu irmão, é para construir. Hoje nós vamos exortar e edificar, em nome de Jesus, não só você, a mim mesmo. Isaías 6. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, amém, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Para aí, por favor. Pode parar aí no 8. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor te pedindo, papai, a tua misericórdia, pedindo em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra que penetra até o véu, que separa a alma de espírito, junta de medula, a tua palavra venha sobre nós, cortando agora, em nome de Jesus. Alimenta o nosso coração, reaviva a nossa fé, ativa o nosso ministério, nos mostra o nosso pecado e nos ajuda em nome de Jesus Cristo a receber do Senhor a tua palavra e o teu Espírito, no nome de Jesus. Você já ouviu essa ministração aqui, acho que 5 milhões de vezes, com certeza. Mas hoje eu quero trazer algumas coisas que eu entendi aqui e eu preciso ministrar para você de uma maneira que você entenda o que Deus está querendo, o que Deus está se movendo, como Ele se move. A Escritura, ela é toda a verdade, tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Então alguma coisa tem aqui para nos ensinar. E ele começa o texto dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então, mais do que simplesmente a correlação
né, básica de você olhar. Ele está dizendo: olha, morreu um rei, e quando morreu um rei, eu vi outro. Mais do que simplesmente você entender de que Deus está dizendo: sou eu que governo, sou eu que tenho autoridade, sou eu que tenho majestade. Mais do que tudo isso, eu quero trazer para você o que está por trás do que Isaías está escrevendo. No ano da morte do rei Uzias representa muita coisa, né, que a gente pode entender, e você já deve ter ouvido falar. Ou seja, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. No ano em que as coisas que governavam a minha vida morreram. Às vezes você já ouviu muita gente falar: qual é o Uzias que você tem, não é isso? Que governa a sua vida e que precisa morrer para você ver Jesus, para você responder o seu chamado, para você receber um perdão de Deus. E amém, isso tudo é verdade. Mas você precisa entender uma coisa. Abra comigo 2 Crônicas 26. Mais do que entender que Uzias tem que morrer, você precisa saber quem é Uzias. Quem ele foi, o que ele fez, o que ele significa, o que ele representa. Quem abriu 2 Crônicas 26, 1. Amém? Vocês estão comigo aí? Vocês vão me amar em nome de Jesus. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias seu pai. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Pode parar aí. Esse capítulo de Isaías 6 é a chamada de Isaías para o ministério, sim ou não? Apesar de que antes dos 5 capítulos anteriores ele já exercia ministério, ele já estava profetizando, ele já recebia oráculos de Deus, ele já ministrava a palavra à nação de Israel. Mas do capítulo 6 para frente as coisas mudam um pouco. E o que marca a visão dele é que ele diz que foi no ano que morreu Uzias. E Uzias representa isso, um rei adolescente, um imaturo que governa. Então, quando a gente fala, olha, qual é o Uzias que tem que morrer na sua vida, nós estamos dizendo qual é a imaturidade sua como cristão, qual é a imaturidade da sua alma, do seu coração, o seu desejo de criança, de adolescente, você não consegue vencer. Então, nós estamos falando de alguém que era imaturo. Uzias governa aos 16 anos, e ele governa por 52 anos, ele governa muito tempo, porque o governo do imaturo leva para um lugar de conformidade, de conforto. Quando a sua alma te governa, quando o seu Uzias, o seu desejo adolescente, o seu desejo do coração e da alma governa você, você não tem um ministério maduro. Nós não temos maturidade enquanto Uzias, de 16 anos, governa. Ele governou por 52 anos, ele levou a nação de Israel. Se você olhar, ele investe em tecnologia, ele investe em exército, ele investe em torres, ele organiza a nação, ele transforma a nação em uma potência. Mas ele era um adolescente, e muito poder para um imaturo traz desgraça, meu irmão. Nós não podemos ser uma igreja imatura, conhecendo o poder de Deus, mas não conhecendo a responsabilidade que o poder dele nos traz. Nós somos uma geração que vive de um avivamento falso e mentiroso. Nossa, foi bom demais a conferência, aleluia. Avivamento, segundo Atos 2, são 3.000 pessoas convertendo. Qual é o Uzias que domina o nosso ministério? Qual é o nível de adolescência e imaturidade que nós entramos, a ponto de sentar aqui e achar que resolveu? Um avivamento, segundo a Escritura, leva a um lugar de conversão de pessoas.
de derramar do Espírito Santo, mas não é para ninguém se encher. Lá tinham 120 cheios e 3.000 convertidos. Vamos restabelecer os nossos padrões. Os nossos padrões precisam ser restabelecidos de acordo com a Escritura. Um avivamento de qualquer ajuntamento de crente é conversão de gente. É gente se convertendo, é pecado sendo colocado para fora, é gente querendo ser perdoado. É engraçado que a nossa imaturidade leva para um lugar de conforto, porque se Deus desce e vem e derrama unção, está tudo lindo e tudo ótimo. Mas Uzias prosperou, a Bíblia diz aqui, lê pelo amor de Deus, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Esse homem buscou um sacerdote, ele buscou um profeta, ele buscou alguém que era sábio, que tinha intimidade com Deus, ele buscou esse lugar, mas para quê? Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias é o rei adolescente, que busca a Deus para prosperar. Se nós buscarmos ao Senhor para prosperar, Paulo fala que nós somos os mais infelizes dos homens, se esperamos em Deus somente nessa vida. O que quero em nome de Jesus restabelecer na nossa vida hoje é a ativação de um ministério de verdade. Que comece por mim. Isaías fala, ai de mim mesmo, ai de mim, não é de você, não é de mim. Que não oro do tanto que tinha que orar, que não jejuo do tanto que tinha que jejuar, que não faço do que tinha que fazer. Agora, se você faz, levanta a sua mão e põe a mão na minha cabeça. Em nome de Jesus, sejam ativados ministérios de verdade nesse lugar, para se levantar uma igreja forte, sadia, avivada de verdade. Ele era um rei adolescente, fazia o que queria. E aí ele leva Jerusalém, ele leva Israel a uma situação econômica, a uma situação de potência. Leia aí. Propôs-se a buscar a Deus, esse é o 5, 26, 5. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias que buscou o Senhor, Deus os fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gade, de Jabiné, de Asdod, edificou cidades no território de Asdod. Ele tinha vitórias nas suas guerras. O problema não é a ausência de derrota, nem a presença de vitória. O problema é por que nós estamos indo e por que nós estamos fazendo. O texto vai nos dar um caminho totalmente de triunfo, mas um triunfo terreno. Ele vai triunfar em tudo. No final, no 16, eu vou chegar lá, é aí que a desgraça vem. Que Deus nos livre de ser uma igreja triunfante terrena. Que Deus nos livre de ser uma igreja triunfante terrena. Que Deus nos livre dessa perdição. Que Deus nos livre da nossa imaturidade de buscar o Senhor apenas pelo que nós queremos. Que Deus nos livre de sair de casa para vir aqui no domingo, pregar e receber uma palavra abençoada. Deus me livre. Deus o ajudou contra os filisteus, os 7, e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias. Os filhos de Amon presentearam esse homem, ele tinha aliança com quem não tinha que ter. A Bíblia diz que o amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas a igreja cheia de graça prega um amor que Deus te ama. É claro que Ele te ama, meu irmão, mas você se torna inimigo dEle enquanto amigo do mundo. O amor ao mundo é inimizade contra Deus. Seja restabelecida no seu coração essa verdade. Não dá mais para caminhar no meio do caminho. A gente estava mostrando aqui, isso aqui é sério.
Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. O reino dele se tornou extremamente forte. O reino do imaturo, o reino da sua imaturidade vai te levar para um lugar de conforto, você vai ficar muito tranquilo. Você vai ficar muito bem. É por isso que nós temos um monte de igreja cheia no Brasil, de um monte de gente que está muito bem. Um monte de gente que recebe um monte de coisa de Deus, não é isso? Que prospera e está muito bem. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado. Tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros, nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. O homem tinha o agro do lado dele, hein? O agro apoiava Uzias. Cuidado, irmão. A igreja é corpo de Cristo. Governa pelo céu e não pela terra. Não me interessa quem que o agro apoia, eu apoio Jesus. Não me interessa a aliança que tem com o agro, com a água, com o boi, com a vaca, com não sei o que, meu irmão. Quem tem aliança com vaca e boi é indiano, hinduísta. Nós não. Começou aqui nessa bagunça terrena. 11. Também tinha Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes. O número total das cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lança, capacete, couraça e arcos e até fundas para atirar pedras. Ele armou, equipou todo mundo, treinou, uma equipe militar treinada. A nação agora tem riqueza, tem gado, tem água, tem torre, tem vigia, tem exército, tem lança. Está todo mundo treinado, está todo mundo prosperando e está muito bom, sim ou não? Sim ou não? 15. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. O homem investiu em tecnologia, muita tecnologia. Tudo que a alma dele desejou, na sua imaturidade, ele foi fazer. Agora tem uma coisa que você não faz na sua alma, meu irmão. Tem uma coisa que a gente não faz na imaturidade, que se chama ministério. Tem uma coisa que não dá para fazer na imaturidade da alma, não dá para fazer, sabe, com o governo do seu próprio coração, do seu jeito, da sua hora, como você quer. 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O imaturo, ele é tão governado por si mesmo, que ele perde a noção de quem ele é e quem é Deus. Ele perde a noção de hierarquia, de autoridade espiritual, porque ele é tão cheio de si, que o coração se exalta, e ele acha que ele pode fazer qualquer coisa. Então ele entra para oferecer incenso que não é para ele fazer, ele é rei, ele não é sacerdote. Nós somos todos sacerdotes, nação santa, sacerdócio real. Agora aqui está um rei que quer se elevar a ser sacerdote, e por isso ele é rebaixado, ele é retirado. E nós somos sacerdotes querendo ser rei, querendo governar pela terra. Está o caminho inverso. Seja restaurada em nome de Jesus agora a sua consciência quanto ao seu chamado. O sacerdócio é maior.
O chamado ministerial é maior. Você é, na sua identidade, um filho de Deus, sacerdócio real, uma nação santa, alguém chamado para trazer as maravilhas do reino de Deus. Esse homem, ele entra no templo com o coração exaltado para oferecer incenso. Incenso fala de oração. E aí eu vou entrar no crente agora. Será que Uzias não está no meio das suas orações? Você ora só pelo que você quer. A gente ora pelo que quer, pelo que deseja. Só pelo que deseja. Então, você está entendendo em nome de Jesus que eu quero te mostrar quem era Uzias? Amém? Quem está entendendo, levanta a mão. O que ele representa? A imaturidade de quem governa. Quando a sua imaturidade governa, você vai sempre ficar no lugar de conforto. Agora, quando Deus chamou Pedro, ele fala assim, vai lá em João 20, rapidinho. João 21, na verdade. Me avisa aí, se passar o horário, eu já estou acabando. Vou acabar, rapidinho. João 21. João 21, 15. Aqui eu quero estabelecer a diferença entre quem governa sendo Uzias, fazendo o que quer, e na sua imaturidade, de alguém que é maduro. Como é que funciona o maduro? Depois de terem comido, João 21, 15, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levar para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Quem quer seguir Jesus aí, em nome de Jesus, levanta a mão. Mas você leu o que é que está falando? O maduro, olha, quando você era novo, você mesmo se vestia, você mesmo se defendia, você respondia a qualquer coisa, você fazia o que te dava na telha, você fazia o que você queria, você era governado pelo que você quer. Agora, quando você se torna velho, maduro, outro vai te estender a mão, vai te levar para onde você não quer. Em nome de Jesus, maturidade é essa aí para onde você não quer, irmão. Hoje é para deixar desconfortável aí na cadeira mesmo. O ministério é desse jeito. Não dá para ir para onde quer, não vai resolver não. Outro estenderá as mãos e te cingirá. Você não vai se defender mais, quem te defende agora é Ele. Se Ele quiser também, né? Porque é do jeito que Ele quer. E te levará para onde não queres. Volta para Isaías 6. Eu já vou acabar, hein? Aguenta aí que é rápido. Então ele está dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor.
assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. E eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa. Quando Isaías está dizendo: olha, Uzias morreu, ele está estabelecendo: olha, a imaturidade acabou. A imaturidade tem que acabar um dia. Talvez não seja, né, do dia para a noite, não vai ser hoje que nós vamos resolver esse problema aqui, vamos matar os Uzias, é um negócio aqui, vamos resolver hoje. Não, não vai. Mas existe um processo que eu preciso te mostrar. Quando ele oferece no templo o incenso, acontece uma coisa. Eu vou ler, você não precisa abrir não. Lá no 17, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este dever. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes. Todo movimento que o imaturo faz de prosperidade, de avançar, que às vezes a gente pensa que é reino de Deus, é mentira, é lepra. Porque aqui está dizendo que a lepra não foi colocada, está dizendo que ela saiu. Se ela saiu, ela estava dentro. O imaturo, ele é insensível, meu irmão. Existe uma insensibilidade na imaturidade. Ele é insensível à voz de Deus, ele não pode ser tocado, porque ele mesmo se governa. Será que nós não estamos num lugar agora que a gente é inatingível? Será que essa lepra que estava no coração não foi só manifestada agora na testa dele? Já existia uma lepra dentro de Uzias, já estava no coração, agora ela foi manifestada, saindo na testa. Em nome de Jesus, que seja extirpada toda lepra do nosso interior. Sabe, a nossa imaturidade nos leva para esse lugar de governar a si mesmo, não deixar que Jesus toque no íntimo, não deixar que Jesus toque no coração, não deixar que você escute a voz de Deus e dá um passo. Isso é lepra. Se você consegue ouvir, entender e não anda, é lepra. Você está insensível, você não consegue responder aos comandos, você não sente dor. É engraçado isso aqui, porque quando Uzias, que era leproso, morre, Isaías ele fala: ai de mim, ai do povo, porque automaticamente ele sente a própria dor e a dor do povo. O imaturo não sente a dor de ninguém, é por isso que ninguém responde o chamado. Precisa morrer a lepra, precisa sair a insensibilidade. Só vê o Senhor quem já saiu desse lugar. No ano em que eu deixei de ser imaturo, no ano em que eu larguei as coisas que eu queria fazer, eu vi o Senhor, Ele me apareceu. Agora é diferente. Se você pegar Isaías 1,4, ele fala: ai dessa nação. Você pega Isaías 5, do 8 para frente, ele fala: ai de um monte de coisa. Ai disso, ai daquilo, ai disso, ai daquilo. Mas em Isaías 6, quando Uzias morre, quando não tem mais lepra, é a primeira coisa que ele fala, é o 7º ai. Ele fala: ai de mim. Não tem ministério se a gente não enxergar a própria desgraça. Não tem. Somente enxergando a minha desgraça, que eu enxergo a desgraça do outro. Eu só consigo me compadecer, ter amor e compaixão do outro se eu enxergar o meu. Mas uma igreja tão cheia de si mesma, tão bonitinha, tão linda, não consegue enxergar a desgraça própria. Essa é a igreja de Laodiceia. Vocês são cego, pobre, nu, miserável. Isso eu falo de mim. Graças a Deus, e aqui em cima eu falo, isso eu falo de mim.
primeiro de mim. Quem está entendendo? Em nome de Jesus. A visão de Isaías não é qualquer coisa. A morte do rei Uzias não significa só isso. Não tem jeito de ver Deus sem sair do lugar de maturidade. Ou a sua visão vai ser limitada. Isaías já tinha ministério antes? Tinha, mas era só condenação dos outros. Ah, que ai disso, ai daquilo, isso não pode, isso não sei o quê. Mas quando ele vê a si mesmo, ele fala, ai de mim e ai do meu povo. Aí agora não é mais condenação para o povo, é ai de mim e eu preciso salvar eles. Mudou. Ele entrou no lugar de maturidade. A profecia não vem para arrancar a sua cabeça, ela vem para encher seu coração. Ele agora está enchendo o povo. Eu preciso salvar esse povo. Eu não vou dar uma palavra agora só de condenação, eu vou salvar esse povo. É engraçado que em Isaías 7 aparece o primeiro filho dele. Só frutifica ministério quem deixa de ser imaturo, quem vê Deus e quem agora vai fazer o que foi chamado para fazer. O filho de Isaías vem em Isaías 7, o outro filho vem em Isaías 8. As menções dos filhos de Isaías são depois da visão que ele tem. Quem quer ter um ministério ativo, que frutifica, que tem filho, precisa sair da imaturidade, precisa abandonar a lepra, precisa que Uzias morra. A ativação do ministério depende disso. Ou abandonar a própria lepra. Ele é retirado do templo e colocado de fora. Ele não morreu na hora, Uzias não morre na hora. Ele não vai morrer hoje. Mas você pode, em nome de Jesus, manifestar a lepra dele agora na testa e colocar ele de lado. Colocar de lado. Fala, não, eu não quero mais viver do meu jeito, viver do jeito que eu quero, na minha insensibilidade aqui. Eu não quero mais isso aqui não. Eu quero um ministério para eu olhar e falar, ai de mim, mas ai do outro. Ai de mim, ai do outro, ai de mim, ai do outro, eu preciso. O movimento da igreja é esse. Sabe, a gente precisa reorganizar os avivamentos nossos. Quando a Bíblia fala, olha, a casa encheu de fumaça, veio uma glória, uma unção do Espírito Santo sobre aquele lugar, mas entenda em nome de Jesus, quando o Espírito Santo desce, as pessoas reconhecem o próprio pecado. A casa encheu de fumaça, o que ele faz? Ai de mim, me perdoa, Senhor, eu não dou conta, eu preciso do perdão de Deus. O nosso avivamento é diferente, é de chapar. Que mentira que é essa? Que mentira é essa? Que mentira é essa? Que loucura é essa? Eu estava falando com o Gustavo, o mundo está um colapso, vai colapsar a qualquer hora, está muito louco isso aqui, cara. Eu não sei se vocês viram, mas teve uma menina nos Estados Unidos, isso viralizou no Instagram aí, ela se define transdeficiente. Alguém viu isso? Transdeficiente. Ela nasceu e desde que ela nasceu, ela achava que ela era cega, ela tinha que ser cega. Mas ela enxergava. Então ela pega e fura os olhos, sei lá o que ela fez, furou, queimou, arrancou o olho, não sei o que ela fez. Jogou ácido nos olhos e ficou cega. Mas nós vamos chapar mais. Eu sinceramente não sei, nós vamos, como que faz? A loucura tomou conta do mundo. Não está lá só na Índia. A Índia talvez seja o lugar mais escravizado por Satanás na face da terra. Seja o lugar mais louco que você possa ir, deve ser lá. Não é possível que tenha um lugar mais louco que ali. Mas nos Estados Unidos já tem gente fazendo isso. Ou nós voltamos para a Escritura aqui entender. Em nome de Jesus, o avivamento é arrependimento de pecado. Arrependimento de pecado é pedir perdão pela própria miséria. Sabe, o ministério é você reconhecer que você não presta, que você não vale nada, que você precisa levar a salvação para outro. Não é mais nada que isso. Não tem mais o que fazer, não tem glamour, não tem fama, não tem like. Me segue aí no Instagram. Não tem isso, cara. A chamada de Isaías é um negócio. A casa enche de fumaça, num lugar cheio de Deus tem confissão de pecado.
A casa cheia do Espírito Santo tem confissão de pecado, tem brasa do altar tocando na boca do povo para profetizar uma palavra de verdade. A brasa vem e toca onde ele confessa, e não só isso. Nós precisamos começar a ouvir de novo, que eu acho meio loucura. No templo só está Isaías e Deus, sim ou não? Aí ele fala, ai de mim que eu estou perecendo, o meu povo tem isso, ele confessa o pecado dele e do povo. Ou seja, o ministério é você assumir o seu e carregar o do outro. Precisa carregar o do outro, carregar o do irmão. Mas a gente não fala mais que tem que carregar o outro. A gente precisa carregar o outro, irmão. Precisa carregar a carga do outro. Precisa amar o outro. Ele fala, ai de mim e ai do meu povo. Ele confessa o pecado do povo. Neemias faz isso. Neemias confessa o pecado do povo para reedificar Jerusalém. A restauração da igreja vem quando nós, em nome de Jesus, confessarmos os nossos pecados, o meu individual e o da igreja para Deus. Então a coisa tão louca que só tem Isaías e Deus no templo. Só está os dois lá. E aí Deus toca com a brasa nos lábios de Isaías. Então a sua iniquidade foi tirada, amém. O meu pecado foi perdoado, o seu foi também, meu irmão. Dá glória a Deus por isso. Só que nós precisamos voltar a ouvir, porque nesse lugar, numa casa cheia de fumaça, cheia de unção, cheia do Espírito Santo, o coração de Deus fala. E ele fala, quem enviarei? Só está os dois lá. Só tem dois. E Jesus está perguntando, quem que eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Quando foi fazer em Gênesis 1, Gênesis 2, façamos o homem. Na hora de enviar, é também, quem vai por nós? Porque não interessa, meu irmão, para onde você vai, é por quem que você vai. Não interessa se é o Camboja, se é Trindade, se é Goiânia. Interessa que você tem que ir pelo seu ministério, você tem que ir por Jesus. Quem há de ir por nós, não é quem há de ir para onde. Ele não está falando de lugar, ele está falando pela motivação, está falando da firmeza, da base. Quem há de ir por nós? O centro do ministério ainda é Cristo. O centro da vida ainda é Cristo. É por isso que pela voz dele, as bases do limiar chacoalham. Toda a estrutura tem que ser abalada. Toda a nossa estrutura de religião, toda a nossa estrutura de confiança, precisa em nome de Jesus, ser chacoalhada hoje pela voz de Deus. Seja mexido em nome de Jesus, nas suas bases, naquilo que você confia, na sua estrutura hoje, para dar um passo em direção ao Senhor. A voz dele balançou o templo para Israel, o templo para o judeu é um lugar sagrado, até hoje, é o maior lugar, sim ou não? Mas Deus balança o templo, quer balançar você, quer me balançar, quer mexer na gente. Não vai ser mais assim, não é mais do jeito que você pensa que é pela minha voz, é quando você me escuta, pelo relacionamento. Em nome de Jesus, receba essa palavra. A ativação do seu ministério passa pela sua vida ser chacoalhada pela voz de Deus. Pela sua vida ser bagunçada, chacoalhada, sabe? A voz de Deus bagunçou o ambiente todo. Então eu quero te dar uma boa notícia, o Evangelho é uma boa nova, seu pecado foi perdoado, Jesus morreu por você. Aleluia. Glória a Deus, essa é a salvação, é a boa nova dos homens. Agora quem conhece isso não fica só para si. A gente gosta muito de João 3,16, não é isso? João 3,16. Se eu não me engano, 1 João 3,16. Quem já viu 1 João 3,16? Deus vai pegar você, chamou de mostarda. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, amém, aleluia. Alguém quer ler o resto? Aleluia, glória a Deus. A Escritura é a verdade fundamental,
Essa é a verdade fundamental da nossa vida, da nossa palavra. Essa é a verdade que nós precisamos caminhar. Amém. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe, eu não estou aqui fazendo mais, sabe aqueles cultos de missões, quem é que vai lá para o Camboja? Não, quero ativar seu ministério, irmão, ativar a sua vida, fazer um negócio de verdade, sabe, de verdade, não é evangeliquez, mais um culto, mais uma palavrinha, é bonito, é impactante, não, é de verdade isso aqui, ó. É de verdade, Deus tem um ministério, um chamado para a sua vida, quer ativar você hoje. Quem há de ir por nós? É engraçado que só tem uma resposta, né? Isaías está constrangido com Deus. E ele fala assim, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O dia que a sua imaturidade foi embora, o dia que a lepra, tomar conta de Uzias, você colocar ele de lado, ele morrer, o dia que você entrar no templo e ver o Senhor agora maduro, você reconhecer o seu pecado mais íntimo, porque você pensa, um profeta que usa a boca e já estava no ministério, falar assim, ai de mim, os meus lábios não prestam. Talvez ele não tinha falado isso para ninguém ainda. Ele fala assim, os meus lábios são impuros. O profeta usa a boca, ele tem os oráculos de Deus. O dia que isso acontece, ele é perdoado, só tem uma resposta para dar. Ele escuta o coração de Deus, ele fala, envia-me a mim. Então entende, qualquer resposta diferente de eis-me aqui, envia-me a mim, é imaturidade. Glória a Deus. Alguém entendeu? Qualquer resposta diferente que você der para o ministério, diferente de eis-me aqui, envia-me a mim, é imaturidade, irmão. É lepra. Por quê? Porque é todo mundo sacerdote, é todo mundo nação santa, o chamado é para todo mundo. Tá, qualquer coisa diferente disso, está errado. Eu não tenho ministério. Mentira, você tem sim, você é um leproso. Não quer. Tem, claro que tem. Fica de pé aí para parecer que vai acabar. De verdade, o Senhor me deu essa palavra, uma crise minha mesmo, os meus lábios impuros, a minha fraqueza exposta, como eu fiz aqui, eu quero fazer sempre. Mas o Senhor me incumbiu de trazer essa restauração de verdade para a igreja. Não há na face da terra, não há debaixo do sol, nada mais prazeroso, nada melhor do que desenvolver o seu sacerdócio, o seu ministério. Não há riqueza maior na sua vida do que isso. Não tem. Talvez hoje você, às vezes nem entenda, o que eu estou falando, não sei. Mas o que eu quero trazer para a sua vida é a maior riqueza que Deus pode te dar. Que é além de te salvar, chamar para fazer parte de um reino. Além, de te salvar e de te acumular de bênçãos, como é ministrado aí fora. Ele quer te levar para um lugar de maturidade, para cooperar com Ele no lugar onde você recebe um galardão eterno.